Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de julho de 2025, terça-feira, graças a Deus, novo dia pela sua bondade e juntos, mais uma vez, para a nossa devocional, para a honra e glória do nome do Senhor. Podemos ler a sua palavra e também estudá-la. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos 3 a 5. Diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo São Paulo aqui trabalha a questão da pessoa de Jesus em termos da sua origem, da condição da sua manifestação e dos propósitos da sua vinda e da sua manifestação. Vamos então ver o que podemos entender e compreender deste ensino do apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus. Primeiro ele fala da origem, verso de número 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A origem aqui é que Deus, o Pai, enviou seu Filho. Aqui filho não é uma conotação geral, como nós somos filhos de Deus, criados por Deus, gerados por Deus, ou nascidos de novo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não é nesse sentido que somos filhos, como a Escritura vai dizer. Mas filho aqui é um sentido muito específico, que é realmente da mesma essência, não só trazendo a imagem e semelhança, mas sendo de fato o próprio Deus. Então aí fica claro que o apóstolo São Paulo ensina a origem de Jesus como sendo celestial, como sendo mais do que celestial, divinal. A origem de Jesus é divina, ele é o Filho de Deus, não é um entre os, mas é o Filho de Deus. Por isso vai ser chamado de unigênito, o que enfatiza, é claro e óbvio, a divindade de Cristo com a sua preexistência na condição de Deus e Filho do Eterno. Isso é muito importante porque a visão deísta, que já foi forte aí no passado, século XVIII, XIX, tem assumido novos ares, em que Deus simplesmente criou esse universo e o deixou entregue às suas leis próprias, ou seja, quem rege o universo não é Deus, mas sim as leis. Então Deus não se envolve com os processos desse nosso mundo, dessa nossa terra. E Jesus era simplesmente um mestre moral. Isso é tão interessante, por exemplo, Thomas Jefferson, os chamados pais da América, né? Ele tinha sua Bíblia, ele cortou vários textos das Escrituras do Novo Testamento, excluindo todos aqueles que tinham qualquer indicação de Jesus como Deus. Está sobre as águas, transforma a água em vinho, etc., seu nascimento original, tudo isso ele expurgou, deixando apenas as referências dele como um mero homem. Então a origem de Jesus, Paulo diz aqui, ela é divina, segundo as condições da sua manifestação. Ele dá duas colocações aqui, mostrando sobre isso. Primeiro, Paulo diz que Jesus nasceu de mulher. Então Deus enviou seu Filho, mas esse filho que ele enviou nasceu de mulher. Se enfatiza aí com a realidade de seu filho,
em relação a Deus, a divindade, aqui nascido de mulher, a sua vinculação à raça humana, a sua solidariedade, a sua efetiva identificação conosco, sendo realmente um de nós, para como nós assumir toda a possibilidade do nosso resgate, porque quem tem que resgatar o ser humano é o ser humano. E ele diz nascido sob a lei, nascido de mulher na identificação humana, mas mais do que isso, nascido sob a lei, ou seja, a ênfase na observância, na obediência. Isso aqui é o pacto das obras, quando Jesus tinha que observar e obedecer toda a lei a fim de constituir-se um sacrifício perfeito, como um cordeiro sem mancha e sem mácula. Aí nós vemos, portanto, a vinculação específica de Jesus com o judaísmo e, sobretudo, com a lei de Moisés. E Paulo fala dos propósitos do nascimento. E aqui ele coloca também dois propósitos, quando ele fala no verso de número 5, para ou a fim de resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. Então, a fim é o propósito para o qual Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quais são esses? Primeiro, resgate. Resgatar de quê? Aqueles que estavam sob a lei. Só os judeus? Não. Por quê? Porque todos nós estávamos sob a lei, porque a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. Quem quebra a lei, não importando quem seja, está condenado por causa de quebrar a lei do Senhor. E é claro, o resgate pode ser feito de duas formas. A via violenta, que não é o caso aqui, mas também a via cambial. Você paga o resgate a fim de que aquela pessoa que estava cativa seja liberada. Então, foi assim que se deu com Jesus. Ele pagou o preço exigido e nos resgatou, nós que estávamos sob a lei. Então, ele nos adquiriu por preço de sangue. E segundo propósito, além do resgate, é a adoção. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Passamos de escravos da lei a filhos de Deus maduros e, portanto, eleitos. Ato decisório ou deliberativo de quem adota. Nós somos adotados. Adotados. Isso significa que é um ato deliberativo e decisório de quem adota. Eu fui adotado. Isso é manifestação do adotante. É a ação do adotante. O adotado é passivo em todo esse processo. E ele é então adotado e integrado à família de Deus. Portanto, o Senhor manda seu filho para conquistar outros filhos por meio da adoção. Assim, a filiação, a maturidade, o resgate vem por meio de Cristo, nascido sob a lei, nascido de mulher, a quem Deus enviou, sendo de fato o seu unigênito Filho, para nos salvar. Deus o abençoe e nos guarde para a sua glória, e que nós entendamos essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém.